Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema que é pouco discutido. Ninguém tem esse tipo de problema, ninguém fala sobre ele, só que não, né? Ninguém tem não. Tem esse tipo de problema, mas não fala, não é discutido e a sociedade não está preparada para ele. Já ouviu falar daquele fulaninho que não sai do quarto nem para comer e nem para banhar? Já ouviu falar daquela pessoa que anda no 220, tá aqui, já tá ali, não quieta e agita e as pessoas ficam loucas perto dela? Então, o que você acha que é esse tipo de pessoa? Se você quiser descobrir mais sobre esses sintomas e o que leva a isso, acompanhe o meu vídeo após a vinheta. Então, pessoal, como disse na parte anterior à vinheta, o assunto é mais sério e mais comum, né, do que nos parece. E existem provavelmente muitas pessoas que sofrem com doenças mentais, as mais famosas delas são a depressão e a ansiedade, mas a gente não ouve falar muito sobre isso, não é discutido tão abertamente. E na minha história, eu tenho um histórico de depressão e ansiedade, inclusive sofri muito com isso, depois eu quero entrar mais em detalhes. E quando eu me percebi nessa situação, a minha pergunta é: meu Deus, né? Sou só eu no mundo com isso? Não ouço quase ninguém falar. Existe uma espécie de tabu ou preconceito a respeito disso? E tudo indica que sim, existe um preconceito em torno disso, e esse preconceito eu senti na pele, e é uma dor para quem sofre disso e não é compreendido e de certa forma sente o preconceito. É uma dor que é grande, né? E até você lidar com isso é preciso muito trabalho profissional para entender a complexidade de tudo isso. Existem essas pessoas e, de acordo com pesquisas, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo só de depressão, que é um tipo de doença mental. Então, fora outros tipos de doenças que são muito mais agressivos, né? Doenças mentais mais agressivas e pouco discutidas, pouco tratadas, às vezes confundidas com personalidade da pessoa, uma personalidade agressiva, uma personalidade agitada, enfim. As projeções indicam também que esse ano de 2020, seria um ano onde a depressão seria a doença mental mais incapacitante do mundo. E confirma-se que é a principal causa de suicídio no mundo também. E o transtorno de ansiedade, ele vem aumentando em grandes proporções também devido à nova dinâmica assumida pelo mundo aí, o novo estilo de vida que as pessoas estão adotando. Os brasileiros, eles são considerados os mais ansiosos do mundo, e o Brasil é o campeão na América Latina em casos de depressão. Então tá aí para vocês verem que não é assim, as pessoas não comentam, mas é um caso muito comum e para se prestar muito mais atenção do que se vem prestando atenção. No meu caso, eu já vinha tendo sinais, depois de adulta que eu fui entender, desde muito criança. Era uma criança com poucos amigos, uma criança que, se não fosse aprovada, ficava tímida, não tinha resiliência. E durante a adolescência também foi muito pior que a fase da infância, né? Porque ali as questões hormonais, a questão de autoestima muito baixa, de se sentir incapaz de fazer qualquer coisa. E foi na adolescência que eu procurei ali um profissional pela primeira vez, aos 17 anos. E o profissional que eu procurei foi um clínico geral, que me receitou ali um medicamento
porque eu não parava de chorar, eu não saía do quarto, as minhas notas diminuíram, eu me sentia sempre muito triste e não encontrava prazer em nada. Pensa, uma pessoa de 17 anos, tá na flor da idade, tá ali na fase de curtir, de namorar, de sair, de estar feliz, de fazer novas amizades. Então, pra mim, aquilo ali praticamente foi nulo. E com isso eu tive muitos prejuízos. Você tem prejuízo financeiro, profissional, problemas no emprego, problemas com relacionamentos familiares. Então tudo isso, a doença mental, se não cuidada, ela traz para você. Então muito cuidado, porque esses tipos de doença as pessoas não costumam chamar de depressão. Por as pessoas não entenderem, a sociedade não compreender isso, você vai ouvir muito falar em frescura, preguiça, fraqueza, imaturidade, instabilidade emocional, agressividade, louco, ligado no 220, ou então marcha muito lenta. Essas doenças mentais, elas se manifestam das mais diferentes formas. E de indivíduo para indivíduo, essas manifestações, elas são diferentes. E isso leva, essas manifestações, esses sintomas, levam a pessoa que é doente a tomar muitas vezes atitudes que são desaprovadas pelos parentes, pelos familiares. Elas são irritadas, elas choram sem motivo aparente, elas se trancam dentro do quarto e não saem nem para banhar, não têm vontade de fazer absolutamente nada e perdem totalmente o desejo de viver. Então, assim, estejam atentos a essas características, a esses nomezinhos que costumam dar para você ou para alguém da sua família. Então não é nada disso, de chorão, de fraqueza, de reclamar o tempo todo. Tem alguma coisa errada ali. Quanto à ansiedade, estejam atentos. Eu falei muitos sintomas da depressão anteriormente e agora eu vou citar alguns sintomas da ansiedade, que geralmente é taquicardia, sudorese, mãos e pés gelados, inquietude, pensamento que não para, você tá fazendo uma coisa aqui, logo depois você já tá fazendo outra ali, não terminou de fazer o que estava fazendo aqui. Então, assim, a pessoa também sente falta de ar, sensação de morte, tem muito esquecimento. Muitas pessoas, às vezes, no meu caso, que é ansiedade associada à depressão, as pessoas falam, nossa, você só não esquece a cabeça porque tá pregada no corpo. A mãe brigava demais, esquecia as coisas na escola, perder coisa da mãe. Então, assim, como a sociedade não está preparada para isso, muitos pais não estão preparados para isso, ainda existe um tabu em torno disso, as pessoas que têm as doenças mentais, elas sofrem muito. Então, assim, estejam atentos, sociedade, se informem, pessoas que estão me assistindo se informem também. Outra questão que eu sofria muito era no emprego. O pessoal costuma falar, olha, quando você for arrumar emprego, você diz que você está super bem das suas capacidades, das suas faculdades mentais. Então, geralmente nas entrevistas, eu não podia expor esse meu problema, né? Eu tinha que dizer que quem é que quer contratar alguém doente, seja qualquer tipo de doença que for, né? Saibam também escolher suas profissões, se sentem incomodados, se sentem agredidos, dá um tempo, repense a sua profissão, repense seu caminho, repense a sua família, repense as pessoas que estão ao seu redor, repense você, porque muitas vezes o problema não está lá fora, está aqui dentro, né? E precisa ser tratado. Vamos cuidar da mente. Às vezes tudo parece tá numa proporção muito maior do que a gente pensa. Quem tem depressão, às vezes um problema pequeno ou uma coisa, mesmo que seja mínima, que alguém te diz, quando você tem depressão, ansiedade, todo aquele problema toma proporções muito maiores. E outra coisa que eu queria alertar vocês é sobre analisar o seu próprio corpo. Pessoas com depressão, ansiedade, têm tendência a desenvolver sobrepeso,
tem tendência a desenvolver várias outras doenças. Então, assim, tem que estar atento à mente, porque não se separa a mente do corpo. Se a mente não está bem, consequentemente, o seu corpo vai junto ali para uma situação desconfortável. E o mesmo aconteceu comigo. Então, ainda na adolescência, o único prazer que eu encontrava e a coisa mais fácil que eu podia fazer era comer. Então, eu ia lá na geladeira e pegava alguma coisa para me sentir feliz, nem mesmo que por um instante, para me sentir algum tipo de satisfação. Então, isso se tornou um ciclo vicioso. E muitas pessoas fazem isso com a comida, fazem isso com a bebida, fazem isso com coisas que elas acham que é muito fácil de resolver para poder ali tá tendo algum prazer na vida, né? Porque nessa situação não se tem prazer nenhum. E o meu prazer, uma das coisas que eu mais gosto é de comer chocolate. Então, assim, tinha chocolate ali, ia lá e numa sentada só eu comia a barra toda. Então isso vai levando a uma situação de sobrepeso, pode levar a obesidade, pode levar a uma diabetes. Não foi fácil, foi um longo caminho. Eu achava que o importante era só tomar o remédio. Se eu me sentisse bem, se os sintomas que eu sentia fossem anulados, pra mim não precisava estar indo em psicólogo e assim, ai, que situação embaraçosa tá contando da sua vida, falar das suas coisas, do que você sente. É muito difícil. É difícil até conversar sobre certas coisas com seu melhor amigo, né? Aí você vai pra um profissional ali que você nunca viu, que vai conversar com você. Mas tenha sempre em mente, não tenha vergonha. Vai parecer uma conversa besta no começo, mas o profissional, ele tem métodos para trabalhar os problemas que você tem. Ele vai procurar tratar esses sintomas seus, não só paliar, mas vai procurar tratar pela raiz. Pessoas que sofrem disso ou que conhecem alguém que sofre disso. Não espere o seu parente ou até mesmo você querer mergulhar no seco do 15º andar no asfalto, porque não vai ter volta. Mas a luz no fundo do túnel, você vai poder correr atrás dela. Procure um profissional. Ele é a pessoa mais indicada para te ajudar. Muitas vezes o conselho do seu amigo, por mais bem intencionado que seja, não vai te ajudar naquele momento. Mas o conselho de um profissional vai ser fundamental. Então, assim, não espere, não se aceite como vítima, não aceite essa situação que você está vivendo. A gente tem que ser feliz na vida, a gente tem que sentir satisfação. Não é comum se sentir insatisfeito toda hora, não é comum para se sentir feliz e satisfeito se deixar levar por vícios. Essa é a minha história. E é um assunto que eu achei que precisava mesmo ser debatido. E que bom que a gente está debatendo. E se vocês gostaram do assunto, achou pertinente e tiverem dúvidas também, não se esqueçam de dar o gostei, compartilhem, que eu acredito que isso é um conteúdo que é muito importante para todas as pessoas, porque ou a pessoa vai ter ou tem algum familiar ou amigo que tem. E deixem as suas perguntas nos comentários, porque eu estou planejando trazer a minha terapeuta aqui, né, uma psicóloga, que vai tirar muitas dúvidas sobre o assunto. Esclareça suas dúvidas e vamos começar uma fase nova. Faça exercícios, conviva com pessoas alto astral, alegres, faça terapia, faça uso do medicamento se for necessário e comece uma vida feliz. Então esse vídeo eu fiz com o intuito de ajudar vocês. Curtam, compartilhem e deixem suas perguntas no comentário. Um beijo, até a próxima oportunidade.